Gente, boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Tudo bem com vocês, gente? Tô ouvindo. Beleza. Ó, nós estabeleci lá a parte do projeto, tá? Algumas pessoas ficaram de fazer, né? Até presencial mesmo, né? Aqui. Outras ficaram de me enviar, de fazer em casa, que dá pra fazer. Algumas pessoas preferiram assim. Nós vamos entrar aqui hoje no próximo módulo, tá? A gente vai para o próximo livro aí, que é o livro de CSS. A gente estava em HTML, finalizamos HTML e vamos para o CSS. Tudo bem? Tranquilo? Então, podem pegar o material aí. Nós vamos para esse módulo. Tudo bem, gente? Beleza. Beleza? Então, nós vamos para esse livro, né? Ele é o sexto livro, né? Nós vimos o último HTML, aí vimos produção de vídeo, Photoshop, produção e informática, né? O Windows lá. Beleza? E hoje nós vamos trabalhar aí com o início do módulo de CSS3. Tudo bem? Que é o sexto módulo. Beleza? O livro número 6. Então, vamos lá. Então, esse capítulo número 1, nós vamos começar a falar do capítulo número 1. Nós estamos falando, hoje é dia 24. Moisés, quer de lanche? Não. Tá bom, obrigada. Ó. Vamos lá. Então, a gente está no livro de CSS. E nós vamos falar da aula número 1. Oi, professor. Oi? Eu acabei de chegar, eu perdi alguma coisa? Não, tô entrando agora. Entrando agora, Kevin. Estamos entrando nesse novo módulo. É pra pegar o livro? Isso. É Qual o módulo 6. Nós estamos no módulo 6. É o módulo de CSS. Aula 1. A aula 1 é a introdutória. Vamos dar uma introdução. Ela é introdutória. Tá bom? Ela é uma introdução. Certo? Então é isso. Aula número 1, introdução. Aí. Nós vamos falar que logo no começo nós vamos ver que tem uma observação, né? Que nessa aula será apresentada uma visão geral da CSS, sua necessidade para o desenvolvimento web, os diferentes tipos de vinculação e uma introdução dos principais seletores. Então, nós vamos ver, dentro dessa parte introdutória, como usar isso. Ele fala que é o CSS que está escrito aí, né? Não dá para ver direito? Criação de sites com HTML5. Não, esse a gente já viu. É o sexto. É o livro 6, Kevin. Ah, tá, beleza, peraí. Então, deixa ele pegar lá. É o livro 6.
Então, nós vamos trabalhar com essas definições. Seletores, número 1, nós vamos ver a necessidade de desenvolvimento web, os diferentes tipos de vinculação, tá? Os diferentes tipos de vinculação, e os seletores, os principais seletores. Esse é o objetivo, tá? Isso, é isso aí mesmo, Kelly. É isso mesmo. Então, a gente vai começar a trabalhar com esse módulo, ok? Vamos ver a definição agora do que é o CSS, a definição. É importante a gente definir o CSS3. Tá? Para definir o CSS3, é muito importante nós lembrarmos do recurso HTML. Então, na definição que nós vamos ver aí, ó, deixa eu só... Então, nós estamos falando do módulo. O módulo é o CSS3. Nós estamos na aula introdução. Ok? Primeira coisa é entender aqui o que a definição, né? Nós vamos definir. Definindo CSS3. Pode abrir o computador para fazer isso? Não entendi o que você falou, Kevin. É para abrir o computador para fazer isso? Não precisa, só vou falar por enquanto aqui o que é. Essa sigla CSS, ela vem aí do termo que significa em inglês, traduzindo aí, né, significa folha de estilo em cascata. Folha de estilo em cascata. É isso que significa. Folha de estilo em cascata. E ela se tornou, né? Se tornou parte do desenvolvimento web. Que é da internet. Junto com o HTML. Essa palavra junto é importante. Junto com o HTML. Com o HTML. Então, gente, a definição é essa, né? Significa folha de estilo em cascata. Então, essa linguagem, né? Essa linguagem CSS é uma linguagem de programação. Então, aqui, né? A gente falou o significado. Agora, a gente vai ver o que é. Tá? O que é? O que é o CSS? O que é? Então, o CSS
a CSS, ele até fala aqui, ó, que ela não é uma linguagem. Uma linguagem de programação. Ela não é uma linguagem de programação, como alguns pensam. Mas, sim, uma linguagem de estilo criada com o propósito de formatar, ou em uma palavra mais adequada, estilizar. Essa palavra formatar não tem na linguagem web. Na verdade, é estilizar. Vai estilizar o quê? Estilizar o quê? Essa estilização, a gente só usa a palavra formatação para vocês se aproximar do assunto. Estilizar. O que ele vai estilizar? Ele vai estilizar o conteúdo web. Ele vai estilizar o conteúdo web. Vamos pôr mais claro aqui, o conteúdo HTML. Tá? Então, ele vai pegar todo aquele projeto que a gente fez, lembra do projeto? Que eu fiquei aula a aula explicando para vocês. Primeiro faz isso, fui definindo, lembra? Então, vai pegar aquele conteúdo lá, aquele conteúdo web, HTML lá, e vai dar estilização. Gente, eu até dou um exemplo, assim, de que acho que todo mundo, cada um de vocês, já viram uma casa sendo construída. Já viu, Bruno? Uma casa sendo construída? Oi? Sim. Já viu, Bruno, uma casa? Já, o Kevin já viu. O João Pedro. Já viu uma casa sendo construída? Já vi, já, professor. Já viram, né? Então, a casa, ela tem que existir um alicerce. Por mais que ele não seja, assim, tão grande, tão forte, tão, né, assim, tão cheio de estrutura, tem que existir algo sólido, que vai na terra. A parede tem que existir, né? Até aquelas casas, né, lá no interior que usava de bambu, né, barro às vezes, ela tem que existir uma estrutura, as paredes tem que existir. Além disso, além da parede, além da estrutura que vai lá no chão, quando você olha, entra numa casa sendo construída, você observa que ela não tem nada de bonito ainda. Tá tudo rústico, né? Tá só no bloco ali, né? E eu acredito que, por outro lado também, vocês já entraram em uma casa pronta, né? Toda acabada. Acho que vocês já entraram também, né? Já sabem a diferença de uma casa em construção e uma casa que já está finalizada. Então, é essa diferença que é interessante vocês entenderem. Professor, o que tem a ver isso aí que você está falando? O HTML é essa casa em construção. Essa casa sem reboque, essa casa sem pintura, essa casa que está em construção. Certo? Ou essa casa que já existe, já está pronta, mas você decidiu mudar a cor dela, pintar ela, colocar piso nela, mudar o forro, colocar outro forro, né? Então, você melhorou. E o que tem a ver o CSS com isso? O CSS, ele depende das paredes, ele depende
Ele depende da estrutura. Então, ele vai depender daquilo que vocês viram em HTML. Tá? Você vai pegar toda a estrutura que você fizer em HTML e vai estilizar. Vai dar uma aparência. Vai dar uma aparência melhor, né? Vai melhorando a aparência da sua casa. A parede está sem reboque, você vai colocar o reboque. Estava sem pintura, vai colocar pintura. Então, o CS ele vai colocando cor, vai colocando forma, vai aumentando a fonte, deixando mais agradável, né? Mais visivelmente melhor. Não sei se vocês lembram, olha aquele projeto, eu vou abrir aqui o projeto em HTML. Ele está só com HTML. Ele não tem nada de CSS. Então, vocês vão observar que o projeto, já está dentro da pastinha lá, ó, ele está só HTML. Então, ele falta, dá para perceber, tem coisas muito grandes, né? Aqui, ó. Vou abrir o projeto para vocês verem. Eu vou abrir lá o projeto completo em HTML. Então, o projeto aqui, até que eu pedi para vocês fazerem. Vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir, ó lá. Vocês vão ver, ó, esse projeto. Eu fiquei há 5 aulas, mais ou menos, explicando isso aqui, ó. Detalhadamente, ó lá. Tem a imagem lá em cima. Aqui é o exemplo daquela casa lá que não tem ainda acabamento. Aqui, ó, tá sem acabamento. O projeto que eu fiz, o site está pronto. Só que falta a gente adicionar os recursos do CSS. Não tem nada de CSS ainda. O CSS vai deixar melhor esse site aí, ó. Ficamos 5 aulas fazendo essa estrutura aqui detalhadamente. Cada parte eu fui explicando, pedi para vocês desenvolverem, me enviar o projeto, porque em cima desse projeto dá para a gente usar o CSS. Tudo bem? Então, aqui está sem CSS. É exemplo daquela estrutura que eu falei que existe, que tem que existir. Certinho? Então, é isso. Então, a gente aprendeu a trabalhar com HTML. Agora, a gente vai ver aí essa estilização. Como desenvolver essa estilização. Ok? Então, estilizar é mudar a aparência dos códigos da estrutura que eu fiz em HTML. Eu dependo ainda da estrutura. Não tem como você pintar uma parede que não existe? Tem como, gente? O que você acha? Não tem como, né? Tem como você revocar uma parede que não existe? Pintar, colocar piso? O pedreiro que faz isso, ele depende de um alicerce. É a mesma coisa, gente. A gente precisa da estrutura básica, pelo menos, para desenvolver. Tudo bem? Quem lembra da estrutura básica? Doctype, o Weird, o Body. Lembra? Aquela estrutura tem que sempre existir. Ok? Ele conta um pouquinho da história. Quando tudo começou, né? Então, ele fala aí que a proposta da sua criação surgiu nos últimos meses do ano de 1994, com um objetivo bem definido em tornar o desenvolvimento web em menos complexo, o que era, até aquele momento, né? Aquele momento ainda era muito complexo, e eles decidiram deixar mais fácil. Porém, somente em 1996, ela surgiu com uma recomendação oficial pela W3C, que é a empresa que padroniza aí, né? Que é o Instituto de Padronização Web. A partir desse momento, o CSS tem se tornado a linguagem indispensável para todos os desenvolvedores front-end. Quem desenvolve, cria
as páginas, faz esse processo que a gente fez no HTML e vamos continuar fazendo no CS, o nome desse profissional é o profissional front-end. O que é front-end? Profissional que ele trabalha com a estruturação, o processo de criar um site. Esse processo de fazer com que o navegador faça a interpretação daquilo que você definiu pelas tags. Ok? Então, vocês são profissionais front-end. Né? Então, front-end que se preocupa em seguir as normas estabelecidas pelo consórcio W3C. Ok? Então, nós contamos um pouquinho quando tudo começou. Nós vamos falar aqui um pouquinho agora das necessidades e vantagens, né, de se utilizar aqui o CS. Antes do surgimento do CS, o HTML tinha a função de estruturar e formatar. Então, o HTML, ele tentava fazer essas duas coisas. Para você formatar, para você melhorar a aparência de uma página, se utilizava comandos HTML. Certo? Tudo era no HTML. Ele estruturava e ele estilizava, não dessa maneira eficaz. Né? O conteúdo de uma página web, né, deixando ela pronta para o usuário final. Dessa forma de desenvolvimento, dificultava a manutenção dos sites, especialmente aqueles que possuíam uma grande quantidade de páginas. A CS foi criada para suprir essa necessidade, para acabar com esse problema que existia, de você poder... Os sites, eles são atualizados, então, são atualizados a cada dia, melhorado, né? Então, existiam muitos problemas para fazer essa atualização, quando se utilizava o HTML para fazer a formatação e para fazer a estruturação. Tá? Então, quando criaram essa ferramenta, começaram a utilizar ela como uma referência para a estilização, esse problema foi resolvido. Porque oferecendo um maior controle na formatação do site, nessa famosa estilização, onde o desenvolvedor passou a ter a possibilidade de formatar várias páginas através de um único arquivo CSS. Então, antigamente, você tinha que ir página a página, era um trabalho imenso para formatar uma página aí de um site, né, ou várias páginas aí. Era muito difícil, muito dificultoso para desenvolver e criar, né, e fazer esse processo, né? Porém, com o CSS, perceberam que só um arquivo no CSS conseguiam mudar todas as páginas. Dava com um único arquivo fazer as mudanças praticamente em todas. Entendeu? Então, é uma ferramenta muito eficaz, que facilitou, né, essa estilização, que era muito difícil, né? Porque o HTML lá era utilizado para desenvolver as duas coisas. Aqui, ele vai falar um pouco da diferença. O escritor, ele dá um exemplo aí da diferença que eu já falei, né? Vocês já sabem qual que é a diferença. Então, a diferença entre o HTML e o CS. Eu já dei um exemplo da casa, né? Então, aqui ele dá um exemplo, que o HTML dá um outro exemplo, né? Ele fala que o HTML é utilizado para estruturar,
o conteúdo de uma página, que eu já tinha falado. Enquanto o CSS deve ser utilizado para formatar esse conteúdo. Foi o que a gente definiu. Beleza? Foi o que a gente já tinha falado. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para falar? Não entendeu de alguma coisa até aqui? Eu não entendi direito a explicação. O que você não entendeu? Meio que do assunto, de como funciona o HTML. O exemplo da você ouviu? Ouvi. O HTML, ele é usado para estruturar. Você não consegue, não é indicado usar o HTML para mudar nada. O certo é usar os códigos HTML e, utilizando os códigos pré-definidos, fazer a formatação desses códigos no CSS. Então, você estrutura, né, no HTML e o CSS ele só vai mudar a aparência desses códigos, melhorar a aparência, né, usando a mesma estrutura. Da programação? Ele não é propriamente uma linguagem de programação, ele vai usar as mesmas tags, né? A gente vai falar agora aqui dessas tags aí, dessa forma de fazer, né? Que é o próximo tema, a síntese. Nós vamos falar disso agora, que é a forma de fazer. Ó, essa forma de fazer é chamada de sintaxe. Sintaxe. Que é a sintaxe básica. Como que eu devo usar para desenvolver algo no CS? Então, a sintaxe básica da CSS, ela tem aqui, em primeiro lugar, uma sintaxe simples, né? Que é a primeira coisa, né? Vamos colocar em ordem aqui, ó. Primeira coisa que eu vou ter que definir, em primeiro lugar, é o seletor. Sempre vai ter que ter o seletor. Gente, o seletor, o que é o seletor? O seletor, ele na verdade, aqui, ele é a própria tag HTML. Em muitos casos, ele é a tag HTML. Tá? Segundo passo. Segundo passo aqui é a propriedade. A propriedade é o atributo. Cada propriedade possui um conjunto de valores que pode ser aplicado. Então, aqui, a propriedade, ele é o atributo. Ele é o atributo. O atributo. Tem que definir qual é esse atributo. O atributo existem vários. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Em terceiro lugar, para eu usar o CSS, ele tem que ter o valor. Ele tem que ter o valor. Certo? Uma observação importante aqui. O valor é uma unidade de medida, tá? Esse valor aí. Ele tem que ter um atributo, tipo... até eu vou dar um exemplo. Exemplo disso é isso aqui, ó. Um exemplo que eu vou dar, ó. Tem na própria apostila também. Um exemplo disso, tipo assim, ó. Eu não falei que o número 1, o que é? O seletor. O seletor, ele é um código HTML. Atributo, ele é o recurso
o que você quer fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. O terceiro é a quantidade do que você vai fazer. A quantidade que vai fazer. Quantidade que você vai fazer. Então, número 1 é a tag do HTML, aquelas tags que a gente já conhece. Segundo, atributo é o que você vai fazer, o que você quer fazer com o seletor, é óbvio, né? E valor, o que é valor? Valor é a quantidade que você quer fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. No meu caso aqui, ó, eu quero que o P, outra regra aqui, ó. Tudo que eu defini do atributo para frente tem que ser entre as chaves aí, ó. Certo? Na verdade, colchetes, né? Colchetes. Ó, P, aí eu tenho que abrir, ó. Abrir, ele muda, tá vendo como ele muda? Quando você vê esse sinal, colchetes mesmo, né, gente? Isso aqui, colchetes, né? Aí, ó. Né? Colchetes, esqueci, tem colchetes, chaves e a parênteses, né? Quando você vê esse sinal aqui, ó, opa, você já tem que já o alerta, né? Opa, é uma estilização que está fazendo. Então, eu tô querendo que o P fique desse estilo. Eu vou usar uma das propriedades, existem várias. Se é estilo, eu vou alterar alguma coisa, concorda comigo? Então, eu vou usar esse comando aqui, ó. Pega aqui, ó. Essa, na verdade, ele é uma propriedade, né? Essa propriedade aqui, ó. Fonte, size. Fonte size. Essa fonte size, o que ela faz? Ela é uma propriedade. Lembra que eu falei? Ele é um atributo, né? É um atributo aí, que é a famosa propriedade. Então, aqui é a propriedade, que é um atributo e é o que você vai fazer. Então, font size, ele está dizendo exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. É um atributo que é o que é um atributo é o que você vai fazer. Então, o que eu quero fazer? Font size. Font size faz o quê? Altera o tamanho da letra. Altera o tamanho da letra. O que faltou, gente? Só faltou, eu falei o que eu vou fazer, mas não adianta nada se eu não colocar a quantidade do que eu quero fazer. Eu quero 2. 2, eu tenho que dizer o que eu... 2 o quê? É um valor isso aí. Posso ter R$2, 2 centavos, 2 metros, né? 2 milímetros. Tem que dizer o que é. Aí eu posso usar o PX. Esse PX vem de pixel. Poderia usar pixel. Outra regrinha importante. Toda vez que você finaliza os elementos, eu tenho que colocar ponto e vírgula. Dizendo, ó, acabei aqui. Ponto e vírgula. E outra regra, eu tenho que fechar. Aí, ó. Fechei. Então, aqui, o que eu fiz nesse exemplo? Eu pedi para o P
ficar no tamanho de 2 pixels. Então, eu pedi para o P ficar no tamanho de 2 pixels. Entendeu? Ele até fala, ele dá um exemplo aí de 1.5. Também poderia colocar uma medida a menos, meio aí a menos, né? Só que eu estou usando outra unidade de medida. Então, a regra você, quem vai falar? Pode falar, Kevin. Mas eu gosto aí que você tem de exemplo, que o P é 2 pixels, etc. Mas para que fazer isso? Por que fazer isso? Sabe por que você tem dúvida? Você perdeu muita coisa de HTML. Você não sabe o que é o P. Ô, João, Bruno, o que é o P? O P é o quê? O P faz o quê? Hein, Bruno? Lembra? Não lembro. Hã? Não lembro. Não faço a mínima ideia. Vou tentar lembrar aqui, bicho. Hã? Não lembro. O P, ele é uma linguagem... Não, pode falar, desculpa. O P, ele serve para parágrafo. O P, ele é um comando HTML, é uma tag HTML usada para parágrafo. Então, ele está dizendo aqui que todo o P que aparecer no site vai ficar desse tamanho aqui. É isso que ele está querendo dizer. Então, por isso que esse exemplo que eu estou falando representa com todas as características daquilo que eu falei. Que o CS, ele vai melhorar as tags que vocês utilizaram no HTML. Não é isso que eu fiz aqui? O P, ó. O P, o que é o P? O P aqui, gente, esse P, ó, ele é uma tag HTML. O P, ele é uma tag HTML. Ela sozinha, ela não faz nada. Ela não tem a função, ela não tem o poder de alterar a cor, de alterar tamanho, não tem nada. Aí, o que eu fiz aqui? Eu pedi para o CS vir. Aí, eu fiz essa sintaxe aqui para fazer com que o P aumentasse o tamanho. Então, fez exatamente aquilo que eu expliquei nesse exemplo aqui. Ele pegou o P aqui, ó, que era o exemplo da casa. O P aqui é o exemplo da casa sem pintura, sem reboque. Lembra que eu falei? Que é o HTML. O HTML aqui, ó, que é representado pela tag P, que é usado para colocar parágrafo. Vocês não lembram aí, mas ela é usada para colocar parágrafo. Vamos imaginar assim, eu quero colocar um texto grande lá, com 2 parágrafos. Eu uso o P. Só que lá no HTML eu usava essa tag aqui, ó, lembra? Eu usava assim, ó. Lembra? Aí eu tinha que fechar o P aqui, ó. Fechar o P e colocar o texto que eu quisesse adicionar aqui dentro. Ou eu ia colocar o texto aqui, ó. Aqui dentro, o texto aqui dentro. Entendeu? Não, professor. Oi? Não fecha com aspas, não? Não. Aspas não. Aspas é outra regra. Você tem dúvida em HTML, você tem que rever aí, depois, com mais tempo, o HTML. Aspas é uma regra também, mas é uma outra regrinha. Uma regrinha a aspas eu uso quando eu quero colocar, eu estou atribuindo algo que seja texto. Aí eu uso aspas. É programação, né? Tipo, eu andei assistindo algumas aulinhas de programação que eu achei na internet, e ele fazia meio que um código aí onde ele fechava aspas. Daí ele escrevia um texto entre essas 2 aspas, que ele fechava o texto. Daí, se não me engano, quando ele em programas de programação,
quando você dá Enter, essa frase que você escreveu entre aspas, ela é meio que programada para quando você fechar Enter, ela meio que responde de novo. A mesma palavra que você fechou ali. Então, é esse foco aí. A aspas tem esse objetivo. É bem parecido com aqui. De definir o que é texto, tudo que eu quero que é texto, que fique dentro da aspas. Esse é o objetivo. Aqui, nesse exemplo meu aqui especificamente, ele está fazendo isso. Eu faço uma declaração dizendo que todos os P's vai ficar nesse tamanho aí. Entendeu? E até dá uma observação dizendo que a regra do CSS acima está definindo um seletor P para parágrafo. Foi o que eu falei. E a propriedade font size é o tamanho da fonte. E o valor é de 1,5, no exemplo da apostila aí. Como resultado, o parágrafo será formatado como a fonte de... O resultado disso aí meu, né? Ele é o meu exemplo. Ele é um tamanho, o resultado disso é um tamanho de 2 pixels. Né? Mais adiante a gente vai falar das unidades de medida mais para frente. Vai entender melhor essa unidade em é exato. Eu poderia usar em aqui. O pixel é mais para imagem, né? Mas se eu quisesse usar o em é uma unidade. Que nem centímetro, milímetro, como eu expliquei. Beleza, gente? Então, aí é assim que eu utilizo. É uma das regras que eu posso utilizar. Oi, pode falar. Essa linguagem aí que você falou que é tipo programação, isso aí é para fazer site, essas coisas, que nem a gente está aprendendo nas aulas anteriores, nas aulas anteriores? Não é considerado uma linguagem de programação, né? Propriamente dita. Mas tem algumas regras que lembra uma linguagem de programação. Né? A linguagem de programação propriamente dita não é. Mas tem algumas regras que têm base de lá, das linguagens. Né? Até essa próxima que a gente vai ver é bem parecido lá também nas linguagens de programação. Né? Que é o comentário. O que é o comentário? Por exemplo, se eu estou elaborando meu site e eu quero colocar um comentário para me ajudar futuramente. Imagina assim, eu quero lembrar. Vamos imaginar que eu quero lembrar isso aqui. O que esse comando faz? Eu posso criar uma observação. Entendeu? Posso criar uma observação. No CSS, como que é a observação? É assim, ó. Eu posso colocar ela assim, ó, barra asterístico. Aí vem o asterístico. O asterístico é para colocar observação. Eu posso escrever aqui, ó. Aí ele vai aparecer assim para mim lá nos códigos. Ele não vai traduzir. No navegador não aparece, tá? Aparece só quando eu exibir o código-fonte. Daí eu posso colocar aqui, né, por exemplo, o significado disso aqui. Né? Então, eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro, só que eu tenho que fechar com asterístico e com a barra. Então, essa regrinha aqui é para eu colocar a observação. No começo aí, é interessante vocês desenvolverem sempre com uma observação. Ajuda, né? Ajuda bastante. Até ele dá um exemplo na apostila do próprio de alguns comandos, né? Igual aí, ó. Ele definiu que o P, ele fez assim, ó, o P, eu quero que o P, dá um outro exemplo aí, eu quero que o P, quando você vê colchetes aí, ó, colchetes, você fala, opa, ele está pedindo para o P fazer alguma coisa. O P ficar de um determinado jeito. Aí ele quer font size. Font size faz o que mesmo? Já anota aí. Font size serve para quê, gente? Font size já é algo do CS, hein?
Font size, ele serve para quê? Lembra na propriedade, ele sempre vai fazer, é o que eu quero fazer. Então, o font size, ele faz o quê? Ele aumenta o tamanho. Aumenta o tamanho. Que é o tamanho da fonte. Então, ele aumenta o tamanho. Só que não acaba por aí. Eu pus o seletor, ó, 3 coisas que tem. O seletor eu já coloquei, ó, o seletor aqui, ó. Quero que todos os preços fiquem desse jeito. Propriedade já coloquei também. Eu já falei o que eu quero fazer. Falta só o quê? A quantidade do que eu quero fazer. Se é um tamanho de letra, eu posso pôr aqui, por exemplo, tamanho bem grande, ó, 12px. Então, eu poderia colocar uma observação aqui, ó, barra e asterisco, e falar aqui o que esse comando fez. Tudo que eu for desenvolvendo, eu posso fazer isso. O que faz? Tamanho da fonte. Eu falei, ó, tamanho da fonte. Certo? Tamanho da fonte. Eu posso criar uma observação. Essa observação vai fazer eu entender futuramente o que faz esse comando que eu defini aqui na frente. Beleza? Aqui, ó, faltou uma coisinha. Se eu abrir aqui, ó, eu tenho que fechar. Não posso esquecer. Lembra? O que mais? Tem uma outra coisa que eu coloco aqui, que eu expliquei. Tem uma outra coisa. Interessante, pega esse vídeo, gente, veja, reveja, veja novamente, para pegar a manha. Tem uma outra coisa que falta. 2 coisas faltam aqui. Me diz quais são. Que eu já expliquei. Que é a regra do CS, hein? Regra da nova matéria. O que falta aí, gente? Depois do... Hã? Não ouvi. Não ouvi, Bruno. Ainda não, tá cortando, hein? Fala no chat. Fala no chat. Não consegui ouvir. Senhor, foi eu que falei, não? Não foi, não? Não. Aqui, ó, ele tá faltando 2 coisas. Alguém lembra? Que é a regra do CS. O primeiro eu já falei, que é o colchetes aqui, né? Colchetes. Ô, professor, Ah, é o ponto e a vírgula? isso aí, garoto. Muito bem, João. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa que eu finalizei, eu acabei esse comando. E eu posso fazer outra coisa agora. Então, tem que pôr ponto e vírgula. O que mais? Muito bem, hein? O que mais? Além do ponto e vírgula. Tá faltando mais uma coisa. Se eu abrir colchetes, eu tenho que... Se eu abrir Fechar colchetes... colchetes. Fechar. Isso. Vou fechar. Beleza? Professor, Então, é assim. Vou passar para vocês. É claro que aqui, gente, eu poderia, se eu quisesse finalizar aqui, fazer só isso, eu fecho. Se eu não quisesse finalizar agora, aí eu não preciso ter agora. Vamos imaginar que eu quisesse continuar. Colocar uma outra mudança aqui, ó. Aí eu só dou um espaço e eu coloco a próxima mudança. Tá bom? É uma das formas que eu posso fazer. Ó, anota aí, mais um comando. O comando para mudar de cor. Alguém lembra? A gente viu isso no HTML. Comando para mudar de cor. Alguém lembra? Comando para mudar de cor. Lembra alguém? Não? É o color. Color, 2 pontos. Outra regrinha que tem que entender aí, tem que ter 2 pontos. Color, 2 pontos. Aí eu vou definir o que eu quero. Vou definir. Vocês lembram do hexadecimal?
que é a tabela que eu pesquiso na internet? Lembra? Tabela dos códigos de cores hexadecimal. Alguém lembra? Eu lembro. Então, Eu lembro. eu posso ir lá e procurar. Ó. Vim aqui na internet e pegar o código. O que é esses códigos? São códigos que ele vai definir para cada código uma cor. Cores hexadecimal. Ó, ele vai aparecer uma tabela. Olha a tabela aí, ó. Tá vendo? Aí eu posso pegar todo que tem hashtag na frente, é o hexadecimal. Vamos pegar esse azulzão aqui, ó. Só copiar o código e colar lá. Que a color faz isso, coloca a cor. A color, eu coloco ela aí, ó. Aí. Certo? É interessante eu colocar embaixo, porque eu estou colocando um por um aqui, né? Eu coloco embaixo, posso colocar embaixo também. Olha lá, coloquei embaixo. Coloquei embaixo. Aí, o que falta? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, e eu posso colocar observação também. Barra, asterisco e falar o que é, né? É a cor da letra. Cor da letra. Quando eu ponho observação, para eu conseguir lembrar futuramente. Cor da letra. Certo? Professor, Oi. você disse que essa linguagem aí não é uma linguagem de programação. Então, essa linguagem ela é usada em que tipo de coisa? Não entendi sua pergunta. Você disse que essa linguagem não é bem uma linguagem de programação. Então, ela é usada onde? Ela é usada para estilizar. Por exemplo, o site, qualquer site. Por que o site fica bonito, bem agradável de ser lido? Por que essas fontes estão grandes? Por que as letras, o tipo da letra, né, a cor de fundo, as imagens, o tamanho da imagem, tudo que no caso tem a ver com estilização, com cor, né, com tamanho, né? Até tem um site aqui, ó, que ele é bem estilizado. É uma rádio até, ó. Esse aqui, ó. Por que ele fica bonito desse jeito aí, ó? Ó, por causa do CS. É o CS que deixa bonito. Ó, por que ele tá aí, tá vendo? Tem esses quadradinhos com cor, né? Tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vendo? Ó, tem. Tá vendo? A fonte tá grande. CS, o CS que faz isso. Então, entendeu? Então, o CS é responsável por dar cor e por aumentar, diminuir e... Diminuir. Tudo que muda a aparência é o CS que faz. Entendeu? O CS faz isso. Então, é muito útil num site. Como esse site ele é bem agradável? Tá vendo? Ele é bem agradável de ser lido. Ele é bem estilizado. Tá vendo? É bem chamativo. Então. Então, o CS ele faz isso. Deu para entender agora? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então, a gente viu aí outro comando que é bom aí vocês anotar, que é o da, por exemplo, eu estou continuando ali, ó, é o fonte family. O que faz esse fonte family? Fonte family, ele coloca, é a fonte, é o estilo de letra. Vocês lembram disso aqui, ó? O que é a fonte, gente, ó? Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Fonte, isso aqui, eu quero colocar isso aqui de uma fonte diferente. Eu venho aqui, ó. Fonte, isso aqui, ó. Olha lá, eu mudo o tipo de letra, ó. Cada um que eu escolher aqui, ó, dessas fontes, vai ficar de um jeito. Então, para eu fazer essa mudança no tipo de letra, eu não tenho uma janela igual essa no HTML. Eu tenho que usar esse comando aí, ó, fonte family. E aí eu vou poder colocar a família. Quais são as fontes que eu quero que ele fique no texto. Em qual texto? No texto que eu colocar dentro do P, do código HTML. Então, eu posso escrever aqui. Tá? Posso escrever, por exemplo, eu quero o Arial.
eu posso colocar várias categorias. Quando tem uma regrinha que muda aqui, ó. Quando eu estou dentro do comando, fazendo alterações dentro do comando, eu uso vírgula. Aqui, por isso que eu falei, o Kevin, ele não é uma linguagem de programação, mas tem muitas regras que ele utiliza que lembra bastante uma linguagem de programação. Lembra? Quando você usar uma linguagem C, linguagem C++, e fazer alguma aplicação, você vai falar, nossa, isso aqui eu vi em CS, é igual. É parecido. Entendeu? Lembra? Nossa, é igual. Essa aqui mesmo é igual. Para eu separar uma coisa de outra dentro do comando, o que é dentro do comando? Eu estou dentro do font family. Estou colocando as características que eu quero, quais as fontes que eu quero. Eu uso vírgula. Por que a vírgula? Porque eu quero continuar. Então, vou colocar Arial, colocar Serif, que é uma outra fonte. Daí, se eu quisesse colocar outra... Oi? Então, a vírgula serve para separar os comandos, mas ainda continuar fazendo o mesmo comando. Isso. Exatamente. Eu só uso ponto e vírgula quando eu finalizei. Por exemplo, se eu quisesse parar na serif aí, ó. Aí eu coloco ponto e vírgula. Ponto e vírgula parei aqui, finalizei o font family. Isso é um significado para o programa saber que esse código aí já acabou, já, para você fazer outro código. Isso, ponto e vírgula significa que acabou. Vírgula é que eu estou dentro dele ainda, continuando. É essa a diferença de um para o outro. E essa regra que eu estou usando aqui, ó, barra, asterístico, e escrever o que é uma observação. Para você colocar uma observação do que o comando faz. Igual esse comando aqui, o que ele faz? Ele serve para eu colocar o tipo de letra. Serve para isso, para eu colocar o tipo de letra. Ok? Então, a gente viu como desenvolver e a forma de desenvolver algo no CSS. E a aula que vem nós vamos ver outras formas de criar uma estilização. Alguém tem alguma dúvida? Nós paramos na página 20. Estamos no Oi? Estamos no CSS. E vamos parar. Oi? Ah, não, que bugou aqui, que o negócio ativou o microfone, quer desligar. Nós vamos parar. Desligou. Aí. Vamos parar na página 14. Página 14. Beleza? Na aula que vem continuaremos. Continuar na próxima. Essa parte que eu expliquei é fundamental. É fundamental, tá bom? Então, depois aí, veja o vídeo e tem que entender isso aqui, tá? Beleza? Certinho aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? O HTML, ele é o nome do programa ou ele é a base de tudo? Ele não é um programa. Ele é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, HTML... Ele é a base do site. Ele é a base do site sem formatação nenhuma. Ele é aquilo que eu falei para vocês, né? Que eu mostrei lá no início da aula, daquela estrutura do site. Eu mostrei lá até como é que fica
a aparência do site. Né? Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês verem. Olha lá, olha o site, o projeto que a gente desenvolveu. Como ele está. Ele está sem CS. Está só no HTML. Olha como é que ficou. Ó, está sem estilização. Só com HTML. Isso é ele interpretado, né? Vamos ver os códigos agora? Vamos ver como é que é. Não tá vendo? Eu tô vendo só a cara ali do João, do Bruno e do senhor. Espera aí. E agora? Olha lá, ó, esse site aí, ó, agora você tá vendo. Agora sim. Olha lá, esse site está só em HTML, sem CS nenhum. Foi o projeto que eu fiz mostrando para vocês como desenvolver. Vamos ver o código agora? Vamos ver os código só HTML. Não tem nada de CS. Deixa eu abrir aqui no buraco. Aí, ó. Isso aí é HTML. Ó, tudo HTML. Ó. Isso é o código aqui? Esse é o código, é as tags. HTML. Ó, enorme. Tudo HTML. Não tem CS. Isso tudo aí que eu fiz, ó, ficou desse jeito aí, ó. Esses códigos que é o resultado desses códigos é isso que vocês estão vendo na tela aí, ó. Aí, ó. HTML, só HTML. Aí, ó. Ele não tem aquele sinalzinho em lugar nenhum. Pode olhar aí que você vê. Não tem. Porque eu não usei mesmo o CS. Só HTML. Aqui a casa tá sem reboque, sem piso. O site está assim. A casa é exemplo do site que eu falei no início da aula. Ó, só HTML, que é todos esses comandos, essas tags, né? O nome correto é tag. As tags eu usei o HTML. Falta eu em colocar o CS agora. Ficou desse jeito aí, ó. Que eu fiquei em umas aulas aí falando disso e vocês vão ter que desenvolver isso aqui também, tá? Que tá lá no final da apostila de HTML. Aquele projeto que eu pedi para vocês fazerem e me enviar. Beleza, gente? Ó, boa semana para vocês. A aula que vem nós continuaremos dessa parte aí, ó. Vamos ver outras formas aí de trabalhar e vamos continuar na aula número 1 do CSS. Tudo bem, gente? Boa semana para vocês. O que foi, Bruno? Não entendi. Aí é a página 14, né? Na próxima. Paramos na 14. Lá no início da 14. Beleza? Beleza, Gente, professor. boa semana para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Nós vamos continuar aí falando do CS, tá bom? Boa semana, professor. Falou. Fique com Valeu. Deus. Obrigado. Até outro dia. Abençoe. Até. Tchau, tchau. Tudo de Tchau, bom pro tchau. senhor. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Falou. Tchau. Oh.